Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Dr. Harold Fukue, eu também sou pastor e missionário. Eu represento o ministério de Zacarias Tanefumun, que é meu pai espiritual. Ele também é o escritor, autor desse livro, O Amor e Perdão de Deus. Eu vou começar hoje a dar uma série, lendo, explicando os diversos capítulos desse livro. Esse livro sobre o amor e perdão de Deus é dividido em 5 capítulos sobre o princípio, o pecado e sua consequência, o amor de Deus, o Senhor perdoa você, porque você está perdoado. E antes de tudo, vou apresentar para você quem é o autor desse livro. O professor Dr. Zacarias Tanefumun nasceu em 1945 em Camarões e foi levado para estar com o Senhor no dia 14 de março de 2009. Ele foi admitido em graduação em ciência na Universidade de Furabe College em Sierra Leone. Sua pesquisa em química orgânica lhe rendeu um doutorado na Universidade de Makerere, em Kampala, na Uganda. Recentemente, seu trabalho, publicado em revista científica, foi avaliado e considerado de alta distinção, o que lhe valeu o prêmio de Doctor of Science pela Universidade Durham, na Grã-Bretanha. Esse é um título nos países que falam inglês do pós-doutorado. E como professor de Química Orgânica na Universidade de Yaoundé, Camarões, ele orientou e coorientou mais de 100 dissertações de mestrado e tese de doutorado. Publicou, como outros, mais de 160 artigos científicos nas revistas internacionais de grande impacto. Isso querendo lembrar que Camarões é um país do terceiro mundo e para um pesquisador fazer isso na África é quase uma façanha. Ele leu na fé cristã mais de 1.300 livros e escreveu mais de 150 livros para avançar o Evangelho de Cristo. Mais de 4 milhões de cópias de seus livros estão em circulação em 11 línguas, bem como mais de 16 milhões de folhetos em mais de 17 línguas. No âmbito do objetivo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, ele também fez um total de mais de 700 viagens missionárias em Camarões e mais de 500 viagens em 70 nações, Essas viagens variam entre 2 dias e 6 semanas em cada um dos 6 continentes do mundo. Ele dirigiu a implantação de igreja e o envio missionário, cuja administração foi acompanhada por mais de 10.000 curas milagrosas realizadas por Deus em resposta em oração em nome de Jesus. Esses milagres são cura instantânea de dor de cabeça, câncer, HIV, cegueira, surdez, mudez, paralisia, loucura e doença diversa. O autor era casado com Priska Fumun, com quem teve 7 filhos, que estão ativamente envolvidos no serviço do Senhor. Priska é uma missionária, um ministro nacional e internacional, especializado em ganhar crianças e fazer delas discípulos de Cristo. Ela também comunica e transmite a visão do ministério infantil com o intuito de levantar e constituir ministro para eles. O professor Zacarias Tanefumun devia tudo o que ele era e tudo o que Deus havia feito nele e através dele aos favores imerecidos e às bênçãos de Deus e ao seu exército mundial de amigos e cooperadores. Ele se considerava nada sem eles e as bênçãos de Deus e não terá feito nada sem eles. Que o Senhor receba toda a glória. Então, isso é uma apresentação do professor Fumun, que é, como já falei, meu mentor espiritual e é o autor desse livro. Então, esse livro, O Amor e o Perdão de Deus, então, iniciaremos a leitura hoje lendo a primeira parte, que é o princípio, a perfeita criação de Deus. E nesse primeiro capítulo é apresentado o plano inicial de Deus. Deus tinha um plano no princípio. Esse plano é apresentado em Gênesis capítulo 1. Então, a perfeita criação de Deus. A Bíblia nos diz que Deus criou o mundo e todas as coisas
o sol, a lua, os animais do mar, os animais terrestres. Quando tudo foi feito, Deus viu que ficou bom. Gênesis 1, versículo 25. Deus criou também os homens à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Depois de criar todas as coisas, isso é o homem, os animais, a terra, o mar, e viu Deus tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Se Deus viu algo e disse que era muito bom, isso significa que esta coisa era perfeita em todo o sentido da palavra. O homem era perfeito no princípio, sem defeito. Era tão perfeito que, ao olhar para ele, o coração de Deus ficou satisfeito. E talvez tinha dito: eis a minha perfeita e maravilhosa criatura. O segundo ponto desse capítulo 1 é o homem conforme a imagem e semelhança de Deus. A criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, foi algo especial para o homem. As demais criaturas não partilharam a natureza divina. O Criador possui um objetivo especial, criando o homem dessa maneira. Em primeiro lugar, esse objetivo era que o homem possuísse uma relação especial com Deus, sendo capaz de compreendê-lo, falar com ele, desfrutar dele, glorificá-lo para tudo o sempre. Vou repetir. Em primeiro lugar, o objetivo de ter criado o homem na imagem e na semelhança de Deus é que o homem possuísse um relacionamento especial com Deus, sendo capaz de compreendê-lo, falar com ele, desfrutar dele e glorificá-lo e para tudo o sempre. Em segundo lugar, o homem deveria cuidar do restante da criação, controlando e guiando-a. O relacionamento especial entre Deus e o homem deveria agradar ambos. Era um desejo divino e uma necessidade humana. Embora sendo um desejo divino, ele poderia continuar sem ele, ao contrário do homem, que precisava disso para que tudo caminhasse perfeitamente com ele. Isso quer dizer o quê? O homem precisa de Deus, mas Deus não precisava do homem. É Deus que escolheu o homem para estar trabalhando com ele. A comunhão de Deus e homem. Deus efetivamente desceu para falar com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E provavelmente, durante essa conversação, o homem Adão e Eva, a mulher, tinha dito a Deus que o amava e que era grato, pois Deus o havia criado e lhe dado uma maravilhosa vida e um maravilhoso jardim. Provavelmente tinha lhe dito que o amaria e lhe obedecia para tudo sempre e faria tudo com ele o mandasse fazer. Essa reunião entre Deus e o homem deverá ter sido maravilhosa. Então tudo era maravilhoso, como apresentado nesse desenho. Esse desenho representa um relacionamento bem harmonioso entre o homem e Deus. Então, nessa primeira parte, o homem foi criado perfeito para ter comunhão com Deus. E a gente pode ter alguma pergunta, como é dito aqui no final do capítulo. No princípio, como Deus viu o homem? Como Deus estava te vendo no princípio? No princípio, como Deus viu o restante da criação? Qual a razão pela qual Deus criou o homem? Em sua imagem e semelhança. No princípio, qual tipo de relacionamento existia entre Deus e o homem? Então, gente, agora acabei de ler o primeiro capítulo do livro e acompanhe nossos vídeos. Estarei lendo e dando algumas explicações para os outros capítulos nos vídeos seguintes. Então, coloca um item mostrando que você amou nosso vídeo e Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.